Saudações curiosas, sejam muito bem-vindos a uma das mais impressionantes e curiosas cidades do mundo. Hoje vamos falar sobre Petra, a cidade esculpida em rochas. Sabia que ela foi capital do reino Nabateu e que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno? Hoje você vai descobrir a origem do seu nome, quando e por que ela foi construída, o que aconteceu com seus habitantes e como ela está atualmente. Prepare-se para uma viagem entre as belas rochas esculpidas da Jordânia. O nome Petra vem do grego e significa pedra, mas esse não era o nome original da cidade. Os nabateus chamavam-a de Hakmu, que significa acolorida. Isso porque as rochas de Petra têm diferentes tonalidades, que variam de rosa ao vermelho, por vezes passando pelo branco e pelo amarelo. Essas cores criam um efeito visual deslumbrante, especialmente ao nascer e ao pôr do sol. Quando e por que ela foi construída? Petra foi construída por volta do século 6 a.C. pelos nabateus, um povo nômade que se estabeleceu na região e criou um próspero reino comercial. Petra era o centro desse reino, que se estendia desde o Mar Vermelho até a Síria, e que controlava as rotas de caravanas que levavam especiarias, incenso, seda e outros produtos do Oriente para o Ocidente. Os nabateus escolheram Petra por vários motivos. Primeiro, porque era de fácil defesa, já que a cidade era cercada por montanhas e só podia ser acessada por um estreito desfiladeiro. Segundo, porque era favorável à captação de água da chuva. E terceiro, porque era ideal para sua arquitetura, que consistia em esculpir os monumentos diretamente nas rochas, aproveitando as formas e as cores naturais. E já que falamos nisso, a cidade de Petra não foi exatamente construída, mas sim esculpida em rochas de diferentes formas. Os nabateus eram mestres em esculpir os monumentos diretamente nas pedras, usando ferramentas como cinzéis, martelos e escadas. Eles também foram extremamente habilidosos ao criar um sistema de canalização de água que aproveitava a água da chuva e a levava para cisternas e reservatórios. O que aconteceu com os habitantes desta cidade? Os nabateus eram um povo muito avançado para sua época. Eles tinham uma escrita própria, uma religião politeísta, um sistema de governo democrático e uma grande habilidade para engenharia, arquitetura, astronomia, matemática e arte. Eles também eram tolerantes a outras culturas e incorporavam elementos gregos, romanos, egípcios e persas à sua civilização. No entanto, os nabateus não conseguiram resistir às invasões e às mudanças históricas que afetaram a região. Depois de serem dominados pelos romanos, eles foram convertidos ao cristianismo no século IV d.C. e depois ao islamismo no século VII d.C. Eles também foram atacados pelos bizantinos, pelos sassanitas e pelos árabes, e reduziram a sua população e a sua influência. Contudo, um grande terremoto foi o golpe final para o declínio de Petra, que já vinha sofrendo com mudanças nas rotas comerciais e nas conversões religiosas. Assim, a maioria dos seus habitantes migrou para outras partes do Oriente Médio, onde se misturaram com outros povos. E assim, a cidade, que já foi uma das mais importantes do mundo antigo, caiu em esquecimento. Quando e por quem ela foi redescoberta? Petra foi uma cidade florescente até o século II d.C., quando o Império Romano anexou o reino nabateu e mudou as rotas comerciais. A partir daí, a cidade entrou em declínio e foi gradualmente abandonada por seus habitantes. Petra ficou esquecida por séculos, conhecida apenas pelos beduínos, os habitantes do deserto. A cidade só foi redescoberta pelo mundo ocidental em 1812, graças a um explorador suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt. Ele se disfarçou de árabe e convenceu um guia local a levá-lo até Petra, dizendo que queria fazer um sacrifício no túmulo de Arão, o irmão de Moisés, que, segundo a tradição, ficava no alto de uma das montanhas de Petra. Ele ficou maravilhado com o que viu e registrou suas impressões em um diário. A partir daí, Petra começou a atrair a atenção de outros viajantes, arqueólogos e turistas, que se encantaram com sua beleza e mistério. E qual o tamanho desta incrível cidade? Petra tem uma área de cerca de 264 km², o que equivale mais ou menos a 33 campos de futebol. Mas, verdade seja dita, somente uma rasa parte da cidade foi de fato explorada. A maior parte segue enterrada sobre a rocha. Na cidade, há mais de 800 monumentos esculpidos nas rochas, entre templos, tumbas, teatros, palácios, casas e mercados. O mais famoso deles é o Al-Qasmeh, ou Tesouro, que aparece no filme Indiana Jones, A Última Cruzada. Esse monumento tem mais de 40 metros de altura e 25 metros de largura, e é decorado com colunas, estátuas e relevos. Ele era originalmente uma tumba real, mas depois foi usado como templo e como depósito. E não poderia ser diferente. Petra foi uma testemunha de muitos acontecimentos históricos, que moldaram o destino da cidade e do mundo. Alguns deles foram
a conquista de Alexandre o Grande, que abriu as portas do Oriente para o comércio e cultura grega, o que permitiu aos nabateus expandirem o seu reino e sua riqueza. A ascensão do Império Romano, que anexou o reino nabateu em 106 d.C. e trouxe novas construções, leis e costumes para Petra, mas também sua decadência e seu esquecimento. A difusão do cristianismo, que transformou Petra em uma sede episcopal e que construiu igrejas e mosteiros nas rochas. A expansão do islamismo, que conquistou Petra em 629 d.C. e que introduziu uma nova religião, uma nova língua e uma nova cultura na cidade. A invasão dos cruzados, que ocuparam Petra no século XII e que construíram um castelo nas proximidades chamado Shobak. A reconquista dos muçulmanos, que expulsaram os cruzados de Petra no século XIII e que deram início ao período de isolamento e abandono da cidade. Bom, e uma cidade esculpida nas rochas é quase eterna, mas como ela está atualmente? Hoje em dia, Petra é um dos mais cobiçados destinos turísticos do mundo, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por ano. A cidade é considerada um patrimônio mundial da Unesco desde 1985 e uma das 7 maravilhas do mundo moderno desde 2007. Petra também é um importante sítio arqueológico, que guarda muitos segredos e mistérios a serem revelados. A cidade é protegida pelo governo da Jordânia, que busca preservar a sua integridade e a sua autenticidade, mas também enfrenta desafios como a erosão, o vandalismo e o impacto ambiental causado pelo próprio turismo. Petra é uma cidade única que nos fascina por sua beleza, sua história e sua cultura. Ela é um exemplo de como o ser humano pode criar obras-primas com a natureza, mas também de como pode perdê-las por causa das guerras, desastres e do tempo. Petra é uma lição de respeito, de tolerância e de preservação, que devemos aprender e transmitir para futuras gerações. Petra é uma janela para o passado que nos inspira a olhar para o futuro com esperança e curiosidade. Petra é, enfim, uma maravilha do mundo, que merece ser visitada, admirada e protegida. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe seu like esculpido na rocha, um comentário e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!